fez um discurso político de narrativa, poderia estar, que é a repetição do que ele faz durante muito tempo, a gente comentou isso aqui no programa, durante 5 horas. O ministro Fux realmente foi na letra da lei, foi nas condutas. Agora, eu reparei também que uma das coisas que o ministro Fux chamou a atenção e para a qual eu nunca havia me atentado, e vi pouca gente comentar sobre isso, é que eles fazem acusações de conduta do presidente Bolsonaro que teriam começado, se eu não me engano, desde 2021, e enquadram e julgam essas condutas de acordo com uma nova lei que foi aprovada em 2022. Eu falei, pô, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque a mudança da Lei de Segurança Nacional acontece em 2022, mas eles julgam as condutas do presidente Bolsonaro, de toda essa suposta organização criminosa, anteriores, em 2021. Eu nunca tinha, de novo, não sou doutor, mas eu nunca tinha visto a lei retroagir para julgar condutas anteriores. Paulo, isso é um negócio que você aprende muito tarde na faculdade de Direito. Acho que você aprende logo no segundo período, na primeira aula de Direito Penal. O princípio corolário do direito penal, não só brasileiro, mas ocidental, de forma geral, é igual nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade no direito penal diz que não há crime sem prévia previsão legal, ou seja, tem de haver uma lei definindo a conduta, tipificando, e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não basta que exista a lei, há de existir, ao tempo do cometimento do ato delituoso, uma pena aplicada àquela conduta. Por isso mesmo, no direito penal, existe um outro princípio que diz que a lei não poderá retroagir em desfavor do réu. A única hipótese em que a lei penal pode retroagir é quando é para beneficiar o réu. Então, o que a gente vê é que o voto do ministro Luiz Fux é o voto de um juiz que está preocupado com a lei, preocupado com a Constituição que eles juraram defender no Supremo Tribunal Federal. Os outros votos já parecem mais votos de opiniões pessoais, de militância política, já não se parecem nem um pouco com os ensinamentos que nós aprendemos nas salas de direito. Eu achei isso muito interessante. Estava acompanhando, inclusive, o voto da Carmen Lúcifer agora. De um modo geral, o voto do Flávio Dino teve 1h30, foi basicamente um discurso político. O voto do Alexandre de Moraes, eu não vi nenhum apelo à lei, nenhum apelo a grandes juristas, nenhum apelo à jurisprudência, nada disso. Fez um discurso político de narrativa, poderia estar, que é a repetição do que ele faz durante muito tempo, a gente comentou isso aqui no programa, durante 5 horas. O ministro Fux realmente foi na letra da lei, foi nas condutas, ele foi verificando que cada prova, inclusive provas adulteradas, ele menciona provas adulteradas e menciona provas inventadas pela Procuradoria-Geral da República, dizendo, está dizendo aqui no inquérito policial que foram feitas tantas impressões de página, mas no final das contas, quando vai no inquérito policial, não foram feitas tantas impressões de página. Não é isso que diz o inquérito. É uma diferença muito grande entre política, e não importa o que você pensa, não importa o lado que você esteja, mas, sem dúvida nenhuma, alguém que assiste olha a diferença entre um discurso político, que é a minha esfera, né, para um voto jurídico, que é mais a sua esfera, a esfera da doutora, e por aí vai. Sim, como o ministro Fux também levantou, o papel do juiz não é fazer juízo político. O papel do juiz, e eu vejo que hoje muitos magistrados se esqueceram disso, isso é um problema global, a gente pode até falar sobre isso depois, mas é um problema global, não restrito ao Brasil, é que os juízes eles querem interpretar a lei de acordo com as suas próprias convicções. Então, você acha que ocorreu um golpe de Estado, você acha que ocorreu uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, e aí você tenta incluir e encaixar com alguma gambiarra a conduta das pessoas ao tipo penal previsto na legislação. Agora, o papel do juiz não é esse, o papel do juiz é ler a lei e aplicar a lei. Na doutrina americana, o máximo que você pode fazer, na doutrina do originalismo, não é buscar qual era o intento original daquela legislação. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, deve um juiz colocar as suas convicções pessoais, os seus achismos na legislação, porque assim o tribunal se torna um tribunal político e não uma corte constitucional. Inclusive, o ministro Fux abriu o voto dele falando sobre isso, né? O Supremo não pode ser uma corte política, há de ser uma corte constitucional.
Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.